Olá, consultor Eleva, tudo bem? Obrigado aí pela audiência. Espero que tenha visto aí todos os outros vídeos desse compilado aí de informação relevante do mercado de investimentos, né? Com certeza tende a te ajudar muito no contato com o teu cliente, tá? E hoje a gente vai falar de mais um tema super importante, né? Que é a base para que você entenda, por exemplo, fundos de investimento, né? O que adianta você conhecer fundo de investimento, só que você não entender os títulos que estão dentro desse fundo de investimento, né? Então aqui a gente vai falar renda fixa e três tipos de títulos: pós-fixado, pré-fixado e títulos híbridos, tá? Então vamos começar com o pós-fixado, né? Quando a gente for ouvir essa palavra pós-fixado, tenha simplesmente uma palavrinha, tá? Essa aqui, ó. Então, tudo que for relacionado a pós, quer dizer que ele vai acompanhar. Acompanhar o quê? Ele vai acompanhar uma taxa, né? Uma taxa, um índice, né? Quando a gente fala de renda fixa, a gente fala sempre de Selic, né? Selic, CDI, né? Então, sempre quando a gente for abordar um título de pós-fixado, a gente vai estar falando de um título que vai acompanhar a evolução da taxa. Então, se eu tenho uma Selic, por exemplo, que está aumentando ao longo do tempo, esse meu título de pós-fixado, ele vai acompanhar essa evolução, né? Então, se eu tenho título, por exemplo, título público federal, né? Que é a LFT, né? Mais conhecido como LFT, ele é remunerado pela Selic. Então, ele vai acompanhar a evolução da Selic. Se a Selic sobe, ele vai subir a sua remuneração. Se ela cai, vai cair a remuneração, né? Sempre de acordo com essa taxa. E aí, se eu tenho, por exemplo, um título privado, né, que muitos remuneram, por exemplo, um CDB, que remunera através do CDI, né? Sempre vai estar de acordo com o CDI. Só que o CDI acompanha a Selic, certo? Então, se eu tenho uma Selic que está aumentando, o CDI vai aumentar também, né? Porque ele é o termômetro. Né? O Selic é sempre o termômetro como base aí para as taxas de juros, né? O CDI, portanto, ele vai acompanhar a Selic e a sua remuneração também vai acompanhar o CDI, tá? Então, basicamente é isso, né? Você tem um título onde, sendo pós-fixado, ele vai, memoriza aí a palavrinha acompanhar, tá? Acompanhar sempre essa taxa a qual ele está vinculado, tá bom? Dando prosseguimento, a gente tem pré-fixado, tá? Aqui a coisa já inverte, né? Por quê? E aí já tem até a figura, né? O que acontece? Vamos supor, deixa eu até anotar aqui. Vamos supor que você tenha um título, tá? Eu acho que explicando fica mais fácil. De R$ 1.000 a uma taxa indexado, indexado ao CDI mesmo, né? Vamos colocar a Selic, para ficar mais fácil, tá? Colocar como se fosse um pré-fixado pela Selic, tá? Vamos colocar 6%, tá? Então imagina que você comprou hoje, dia 1, tá? E aí a Selic, nesse dia, tá 6%, tá? Então, o seu título está exatamente de acordo com a taxa atual. O que vai acontecer com esse pré-fixado se essa taxa aqui subir? Se a taxa Selic subir, se for para 8, por exemplo. Se a taxa Selic for para 8, concorda comigo que você tem um título que está 6? E agora no mercado, com a nova taxa, há uma oferta de um título também a 8? E aí o que vai acontecer com o teu título lá de 6? O teu título de 6, ele vai sofrer aí uma... Não é uma procura, mas assim, ele vai sofrer o que a gente chama de marcação ao mercado, né? Você, obviamente, até o final, se você carregar esse título até o final, você vai continuar tendo 6%, né? Aquele valor acordado desde o início, né? Mas, se você em algum momento quiser vender esse título, por que alguém vai comprar um título de remuneração de 6 se naquele momento
há o título no mercado com remuneração de 8. Entende? Então, você acaba sofrendo aí um processo de demanda, oferta e demanda, né? Pela marcação de mercado, né? Então, o seu título acaba valendo menos porque o mercado está vendendo títulos a 8, tá? E agora, o inverso, tá? Deixa eu apagar aqui para te explicar o inverso. Meu título é de 6, certo? Mas e se eu tenho esse título, só que a taxa de juros cai para 4 e o mercado está remunerando a 4%? O que acontece se eu quiser vender antes do prazo, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter lucro, certo? Por quê? Porque o meu título está sendo remunerado a 6 e o mercado está vendendo, a oferta no mercado é de 4%. Então eu vou vender o meu com lucro, apesar de não estar lá no final, né? Naquele momento, nesse intervalo, eu vou vender o meu título com lucro. Por quê? Porque naquele momento o mercado estava ofertando títulos com taxa menor, tá? E aí, em resumo, qual que é a ideia do pré-fixado? Pré-fixado é você comprar um título com uma taxa de juros elevada e esperar que a taxa de juros caia, para justamente você ter esse efeito, você conseguir vendê-lo em algum momento ganhando dinheiro, tá? Então essa é a ideia. Então se você carregar até o final, maravilha, o que você acordou naquele momento, né? O pré-fixado você sempre sabe quanto vai receber no prazo final, mas se por algum motivo você precisar resgatar, vai precisar entender um pouco dessa dinâmica que eu expliquei aqui, tá? Então, essa é a dinâmica do prefixado. Ela não acontece no pós-fixado, tá? Ela acontece no pré-fixado. Bacana? E aí, dando prosseguimento, a gente tem o híbrido. E aí, o que é o híbrido? Aqui a gente tem o grandão, o um que protege e o menorzinho que está sempre. Tem o filho que está sempre né, aprontando alguma coisa, querendo aí causar um pouco de dor de cabeça ou não, tá? Então, quem que é, por exemplo, o que protege, né? O protetor aí dessa relação? Normalmente a gente tem, falando aí para o mercado de investimentos, a gente tem o IPCA, os juros, né? Ele sempre vai proteger o quê? O teu poder de compra, né? Então, se você aportou em algum investimento onde ele é híbrido, ou seja, ele tem o IPCA, que é o protege o fortão, né? Da família, o pai da família ou a mãe da família, tá? Você tem esse e você tem do lado a taxa pré-fixada. E aí, por que ela é o que dá dor de cabeça ou o que eu expliquei lá anteriormente? Porque vai depender do momento do mercado que você tiver, né? Se você comprou um título uma taxa boa e o mercado caiu, maravilha, você tem um título muito bom. Mas e se você comprou o mercado com uma taxa de juros muito lá embaixo e a taxa de juros começou a subir? Você obrigatoriamente precisa ficar até o final. Por quê? Se você vender no meio do caminho, sua chance de perder dinheiro é grande, tá? Porque você vai sofrer a tal da marcação mercado, tá? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? E aí eu trago, para ficar mais claro ainda, essa foto. O que é isso? Isso nada mais é do que o site do Tesouro, né? Você consegue enxergar as opções de investimento naquele momento que o governo está vendendo, né? E aqui a gente tem os três casos que eu mencionei. Pós-fixado, que é qual? Pós-fixado, a gente tem aqui, ó, Selic 24 a 27, né? Que é justamente acompanhar a taxa Selic. Então, sempre tem a Selic mais alguma porcentagem, tá? E aí o pré-fixado também temos, né? Então, tem sempre a data e aqui a taxa, né? Que você está contratando nesse momento, tá? E aí a data de vencimento, né? Então, se você em algum momento, você já vai saber, você faz o cálculo, ó, apliquei R$ 1.000, ou apliquei R$ 34, que é a aplicação mínima, né? Se você fizer essa taxa anualizada sobre o valor, você vai ter o quanto você vai receber se você ficar até o final, né? E aí a gente tem o híbrido, né? Qual que é o híbrido? É esse aqui, né? IPCA+, por exemplo, né? Por quê? A gente tem a taxa de juros mais uma taxa pré-fixada,
tá? E aí a gente tem a data, obviamente, né? Então, quanto maior a data, quanto mais longe é o seu título, maior o governo precisa pagar para você, porque o seu risco é maior, né? Você vai carregar um título por muito tempo. E a oscilação que você sofre ao longo desse tempo é maior do que tem um título a vencer no ano seguinte, por exemplo, tá? Isso é o conceito de duration que a gente chama, tá? Só para vocês já terem já a ideia, a palavrinha na cabecinha de vocês, tá? Então, é isso. E aqui a gente tem a possibilidade também, é um híbrido, mas com pagamento de juros semestral. Qual que é a diferença, por exemplo, desse... Deixa eu apagar aqui para ficar... Qual a diferença, por exemplo, somente do IPCA+. Desse aqui, por exemplo... Deixa eu pegar, não tem a mesma data, mas tudo bem. Desse e desse, por exemplo. Os juros semestrais, você concorda comigo? Se eu estou recebendo um valor futuro todo semestre, o meu risco é menor, né? Se eu tenho um fluxo de caixa entrando para mim ao longo do tempo, o meu risco é menor, porque eu já estou recebendo esse valor, tá? Por isso, inclusive, que a taxa ela acaba sendo um pouco menor, né? Porque o governo vai devolver para você ao longo do tempo esse capital investido, tá? Então, basicamente é isso. Esse tipo de título você encontra nos fundos de investimento, tá? O gestor ele vai ser responsável por trocar esses títulos ao longo do tempo, né? Se aparecer uma oportunidade de mudança da economia, se realmente a curva de juros vai mudar, está mudando, ele faz essa troca desses títulos, né? Então, é por isso que é importante entender a estratégia aí dos fundos com os tipos de títulos que estão dentro dessa composição, tá bom? Mas é isso, espero que tenha ficado claro, o título pós-fixado, pré-fixado, híbrido. Agradeço pela atenção, aguardo você numa próxima aula e um abraço, valeu, obrigado!